Ô meu amigo, senta aqui que hoje eu vou te contar um causo daqueles que só de lembrar me dá um friozinho na espinha. Isso aconteceu lá no Paraná, em Curitiba, mais precisamente nos anos 90. Era um tempo diferente, meu compadre, quando ainda se usava câmera de rolo e o pessoal ia revelar foto em laboratório. Pois é, a gente que vive na boleia do caminhão acaba conhecendo cada canto desse Brasil. E foi numa dessas passagens pela capital paranaense que eu ouvi essa história de um sujeito chamado Marcelo. O Marcelo era um rapaz novo, pouco mais de 20 anos na época. Trabalhava num laboratório de fotografia, desses que recebia os rolinhos, revelava e entregava para o povo uns dias depois. Vida simples, rotina tranquila, nada que chamasse muita atenção. O laboratório ficava num bairro movimentado, mas mesmo assim tinha aquele ar de cidade, onde todo mundo acaba sabendo da vida de todo mundo. E eu vou te falar, naquela época revelar foto era quase como abrir uma janelinha da vida alheia. Não por maldade, não. Era só a curiosidade mesmo, porque ali passava de tudo. Aniversário, casamento, batizado e até uns retratos esquisitos que o pessoal não sabia se guardava ou rasgava. Um dia, quem aparece por lá é a Simone, amiga de infância do Marcelo. Gente boa, coração leve, meio desligada, sempre com aquele jeito de rir fácil. Ela chegou com um rolo de 36 poses e disse que eram fotos de um fim de semana no parque com os sobrinhos. Marcelo, como o movimento estava fraco, resolveu revelar logo. Nas primeiras imagens, tudo normal. Crianças correndo, piquenique com toalha xadrez, risada debaixo das árvores, ela segurando um copo de suco perto do lago. Tudo muito bonito, leve, coisa de família. Mas quando chegou na última foto, aí o negócio entortou. Marcelo contou que deu até um aperto no peito. A foto mostrava a Simone sentada numa cadeira de rodas, bem no meio de uma rua deserta. O detalhe, meu amigo, é que ninguém sabia de onde era aquela rua. A expressão dela também não tinha nada a ver com as outras imagens. Não tinha sorriso, não tinha brilho nos olhos. Era séria, dura, quase pesada. A luz da foto também destoava. Enquanto as outras estavam claras, iluminadas pelo sol de meio-dia, essa parecia feita no fim da tarde, com sombra forte, quase escura. Marcelo revirou o envelope, olhou o negativo e não tinha erro. Era aquilo mesmo, uma única foto diferente, destoando de todo o resto. Ele pensou em perguntar para Simone, mas achou melhor deixar quieto. Vai saber, né? Às vezes o povo tira umas fotos estranhas só por brincar. 2 dias depois, Simone voltou ao laboratório. Chegou com o jeitinho de sempre. Sorriso rápido, boa tarde ligeiro. Pegou o envelope e começou a folhear ali mesmo, de pé no balcão. Foi passando as fotos, uma por uma, até chegar naquela última. E aí, o sorriso sumiu. O corpo dela travou. Ela ficou olhando fixo para a imagem paralisada. Depois levantou os olhos para o Marcelo e disse com voz firme: "Eu não tirei essa foto." Ele jurou que não tinha malícia nenhuma nas palavras dela. Era pura confusão, um choque. Ela fechou o envelope depressa, agradeceu de qualquer jeito e saiu apressada, como se quisesse escapar dali. Marcelo ficou sem entender nada. Alguns dias depois, ele encontrou o Edgar, conhecido dele que trabalhava numa farmácia da esquina. Edgar soltou a bomba sem rodeio. Ficou sabendo da Simone? Foi atropelada essa semana perto do trevo. Tá internada no hospital e parece que foi feio. Na hora, Marcelo sentiu o estômago embrulhar. A imagem da cadeira de rodas no meio da rua voltou inteira, viva, como se tivesse acabado de ver. No fim do expediente, Marcelo criou coragem e foi até o hospital. Encontrou Simone consciente, mas abatida, com curativos, olhos fundos e um ar de cansaço que não combinava com a moça que ele conhecia. Eles conversaram um pouco, coisa corriqueira, mas no meio daquilo tudo, a enfermeira deixou escapar. Por enquanto, sem mobilidade nas pernas, mas os médicos ainda estão avaliando. Marcelo ficou gelado. Olhou para Simone e ela desviou o olhar. Antes dele sair, ela chamou com a voz baixa: "Aquela foto, Marcelo. Ela apareceu antes de acontecer. Eu juro que não tirei aquilo." Marcelo saiu dali com um nó no peito, sem palavras. "Pois bem, meu amigo,
Depois daquele dia no hospital, o Marcelo não conseguiu mais viver em paz. A cena da Simone na cadeira de rodas no meio da rua deserta martelava a cabeça dele noite e dia. Ele pensava naquilo como se fosse uma espécie de aviso, uma fotografia que tivesse atravessado o tempo. E quanto mais pensava, mais inquieto ficava. Simone ficou internada um bom tempo. Marcelo, mesmo sem ser da família, ia visitar sempre que podia. Conversavam de coisas banais, mas parecia que os dois estavam evitando o assunto da tal foto. Só que o silêncio não segurava muito. Um dia ela encarou o Marcelo com aqueles olhos fundos e disse: "Você acredita que aquilo foi um aviso? Como se fosse um recado de que eu não ia mais andar." Marcelo engoliu seco. Queria dizer que não, que era só coincidência, mas a verdade é que até ele já não acreditava nisso. A imagem estava gravada no negativo, não tinha truque. E a tal cadeira de rodas, meu amigo, agora fazia parte da vida da Simone. Depois que recebeu alta, a rotina dela virou outra. Antes era uma moça sempre sorridente, cheia de energia. Agora vivia com os sobrinhos no colo, mas já não corria, não dançava, não tinha aquela liberdade. Marcelo tentava animar, fazia companhia, mas o peso daquela lembrança estava sempre entre eles. Um dia, ela chamou ele até a casa dela. Estavam sozinhos na sala, a luz da tarde entrando pela janela, e ela puxou de dentro da gaveta o envelope das fotos. Tirou a última, aquela maldita imagem. Colocou na mesa e ficou olhando fixo. "Marcelo, se essa foto mostrou algo que ia acontecer, será que pode ter mais? Será que a câmera pode revelar coisas que ainda não vieram?" Ele tentou rir, desconversar, mas a pergunta ficou no ar, como uma nuvem pesada. A partir dali, cada vez que Marcelo revelava um novo rolo de filme, sentia um aperto. Ficava com medo de encontrar outra imagem fora do lugar, um retrato que não devia existir. E não demorou muito para acontecer. Certa tarde, um cliente qualquer deixou um rolo para revelar. Era um sujeito conhecido na região, caminhoneiro também, que vivia rodando as estradas do Paraná. As fotos eram normais. Caminhão na beira da rodovia, parada em posto, almoço simples. Até que, de repente, Marcelo encontrou uma imagem estranha. O caminhoneiro aparecia parado em frente a uma ponte velha, cercado de neblina. A cena parecia fria, sem vida, e o detalhe é que o homem estava com os olhos fechados, deitado no asfalto, como se tivesse caído ali. Marcelo gelou. A lembrança da Simone voltou como um soco no estômago. Ele pensou em rasgar o negativo, esconder aquilo, mas sabia que não podia. Guardou a foto separada, sem coragem de mostrar. Mas o destino não esperou muito. 2 dias depois, a notícia correu pela cidade. O caminhoneiro tinha sofrido um acidente justamente naquela ponte. O rapaz se arrepiou inteiro. Era a segunda vez. Primeiro com a Simone, agora com aquele homem. Não era coincidência. As fotos estavam revelando alguma coisa além do normal, como se a câmera tivesse o poder de mostrar o futuro sombrio das pessoas. E sabe o que é pior? A Simone soube. Marcelo não conseguiu esconder. Ela olhou para ele, séria, e disse: "Você entende agora? Isso não é só comigo. É como se alguém ou alguma coisa estivesse usando a fotografia para deixar recados." Marcelo começou a ter medo até de entrar no laboratório. Toda vez que ligava o ampliador que mexia nos químicos, ficava imaginando qual seria a próxima vítima. Não dormia direito, sonhava com ruas vazias, cadeiras de rodas, pontes cobertas de neblina. Até que, numa noite chuvosa, sozinho no laboratório, Marcelo ouviu algo que nunca esqueceu. Enquanto o rolo girava na máquina, ele jurou escutar um sussurro. Não vinha da rua, não vinha de ninguém. Era dentro da sala, baixinho, quase como se fosse uma voz saindo do próprio negativo. Ele parou, ficou imóvel, e o sussurro repetiu, dessa vez mais claro: "Olha bem." O coração disparou. Ele puxou as fotos da solução química com as mãos trêmulas. No papel, a imagem foi surgindo devagar, e quando apareceu inteira, Marcelo quase deixou cair. Era ele mesmo, sentado sozinho dentro do laboratório, mas com o olhar apagado, sem vida. Meu amigo, ali o Marcelo entendeu que o próximo da fila podia ser ele. "Pois então, meu amigo,
Depois daquela noite chuvosa, o Marcelo nunca mais foi o mesmo. Ele olhava para o laboratório e já não via trabalho, via condenação. A imagem dele próprio, morto dentro da sala, rondava os pensamentos dia e noite. E quanto mais tentava se convencer de que era imaginação, mais o destino mostrava que a câmera tinha vida própria. Ele começou a se afastar dos amigos, quase não saía mais. A Simone insistia para que ele fosse visitá-la, mas Marcelo se esquivava. No fundo, tinha medo de olhar de novo aquela foto dela na cadeira de rodas. Era como se cada retrato fosse um peso que o puxava para o fundo. As noites ficaram longas. Marcelo sonhava com corredores escuros, com flashes que piscavam sozinhos e sempre acordava encharcado de suor. Teve uma vez que levantou no meio da madrugada, acendeu a luz do quarto e jura que viu por um instante as paredes cobertas de retratos dele mesmo, todos com o mesmo olhar apagado da foto. Aos poucos ele começou a perder o controle. Passou a evitar revelar os filmes, deixava acumular no balcão, inventava desculpas para os clientes, mas num laboratório pequeno de bairro, logo a fofoca correu. O dono chamou ele no canto e cobrou. Marcelo, se não der conta do serviço, eu arrumo outro. Não teve jeito. Ele teve que voltar para a mesa e encarar os negativos. Na primeira leva que caiu nas mãos dele, veio outro choque. Eram fotos de uma família comum. Pai, mãe, 2 crianças. Quase todas normais. Churrasco, bicicleta, cachorro correndo no quintal. Mas no meio do rolo, uma foto destoava. Mostrava a mãe, sozinha, parada no meio de um cruzamento vazio. E o detalhe, meu amigo, é que tinha uma sombra enorme, escura, quase como um vulto, cobrindo ela inteira. Marcelo já sabia o que aquilo significava. No dia seguinte, os jornais noticiaram: atropelamento fatal naquele mesmo cruzamento. A cada novo filme, o fardo aumentava. Era como se a cidade toda tivesse virado um tabuleiro de destino. E ele era o único capaz de enxergar a próxima peça. Mas o dom, ou maldição, não vinha com poder de evitar nada. Ele só via o que já estava escrito. A Simone foi a única pessoa com quem ele ainda dividia o peso. Numa das conversas, ela segurou firme a mão dele e disse: "Se você apareceu nas fotos, Marcelo, é porque o aviso é para você também. Talvez você seja o próximo." Ele não respondeu. O silêncio foi a confissão. E foi aí que a paranoia tomou conta. Marcelo começou a desconfiar da própria sombra. Evitava atravessar ruas, não queria passar perto de hospitais, e até o reflexo nos espelhos começou a incomodar. Ele chegou a desligar todos os aparelhos em casa. Cobriu os espelhos, mas nada adiantava. Sempre que fechava os olhos, via flashes como se estivesse sendo fotografado sem parar. Teve uma noite em que a Simone ligou para ele, aflita. Disse que sonhara com o laboratório, que via ele deitado no chão, cercado de negativos queimados. Marcelo quase chorou. Aquilo batia em cheio com a imagem da própria foto que ele tinha revelado de si mesmo. Na manhã seguinte, ele tentou se convencer de que estava tudo bem. Tomou banho, vestiu a roupa limpa e foi trabalhar. Mas quando chegou ao laboratório, encontrou a porta escancarada. Aparentemente nada tinha sido roubado. Só que na parede do fundo, onde ficava o varal das fotos secando, estavam penduradas dezenas de cópias da mesma imagem. Ele, morto, com o olhar vazio. Marcelo largou tudo e saiu correndo pelas ruas de Curitiba, sem destino. Parecia um louco, murmurando sozinho, tentando se livrar das próprias lembranças. As pessoas olhavam e se afastavam. Naquela noite, ninguém sabe direito como, ele voltou para o laboratório. Talvez atraído, talvez puxado por alguma força maior. Só sei que a última coisa que os vizinhos disseram ter ouvido foi o som de passos apressados e logo depois um estrondo, como se alguma coisa tivesse caído pesada dentro da sala. E desde então, ninguém mais viu o Marcelo do mesmo jeito. Pois bem, meu amigo, depois daquela noite estranha no laboratório, o Marcelo nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu lá dentro, ninguém sabe ao certo. Uns juram que ouviram ele gritar. Outros dizem que viram um clarão atravessando as janelas, como se fosse um flash gigantesco. Mas quando arrombaram a porta no outro dia de manhã, encontraram o lugar vazio. Não tinha sinal de luta, não tinha marca de sangue, nada.
Só os negativos espalhados pelo chão, como se uma ventania tivesse passado ali dentro. No varal, em vez de várias fotos diferentes, havia apenas cópias da mesma imagem. O rosto do Marcelo, com os olhos fechados, como se tivesse adormecido para sempre. A notícia correu rápido pelo bairro. Alguns diziam que ele tinha surtado e fugido. Outros apostavam que tirou a própria vida longe dali. Mas a verdade é que ninguém nunca mais viu o rapaz andando pelas ruas de Curitiba. A Simone foi quem mais sofreu. Mesmo com as limitações dela, ainda foi até o laboratório algumas vezes, na esperança de encontrar uma pista. Certa tarde, ela achou uma única fotografia perdida dentro de uma gaveta. Nela, apareciam ela e o Marcelo juntos, sorrindo, como se fosse um retrato normal. Mas o detalhe é que nenhum dos dois lembrava de ter feito aquela foto. Ela guardou a imagem como lembrança, mas no fundo sabia que aquilo também era um recado. Talvez fosse a maneira da câmera encerrar a história, mostrando uma última memória que nunca existiu de verdade. E é aí que mora o mistério, meu amigo. Até hoje tem gente que passa em frente ao prédio abandonado onde ficava o laboratório e jura ouvir barulho de máquina fotográfica funcionando. Alguns falam até de vultos que aparecem pelas janelas, como se fossem retratos se formando no ar. Eu mesmo já passei de caminhão por aquelas bandas, uma madrugada fria, e vou te falar, a cada farol que batia na fachada, parecia que os vidros refletiam rostos diferentes, como se tivesse alguém lá dentro. Nessa hora eu não pensei duas vezes, apertei o pé e segui viagem. No fim das contas, a história do Marcelo e da Simone deixa uma pergunta que ninguém consegue responder. Será que a fotografia pode mesmo revelar mais do que a gente enxerga? Será que existe um jeito de registrar o destino antes dele acontecer? Eu só sei de uma coisa. Desde que ouvi esse caso, toda vez que tiro uma foto fico com o pé atrás. Porque vai que, no meio de uma lembrança feliz, aparece um recado sombrio escondido no papel. E você aí, meu amigo, acredita que uma câmera pode mostrar o futuro? Ou será que isso foi só obra da mente perturbada de um rapaz que carregava mais peso do que podia? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou dessa prosa sombria, não esquece de seguir o canal para ouvir mais histórias de arrepiar. E se você perdeu o último vídeo que eu contei, corre lá que foi pesado também. Não vou dar spoiler, mas só digo que envolveu um caminhoneiro na estrada e um segredo que ninguém queria descobrir. Então fica o convite. Segue a gente, ativa as notificações e vem viajar comigo nessas estradas cheias de mistério. Porque, como eu sempre digo, no asfalto a gente encontra de tudo, até o que não dá para explicar.